no qual regressa um velho amigo. Não fiquem especados a olhar, seus cabeças de martelo, berrou Porcónio. Ajudem-me! A criatura estava encostada a uma chaminé. Uma das suas mãos segurava-o sobretudo de maneira a mantê-lo fechado sobre um objeto grande e a outra empunhava ameaçadoramente uma fisga sem munições. Porcónio? Jared sorriu abertamente ao ver o Hobgoblin, mas depois franciu o sobrolho. O que estás aqui a fazer? Simon mantinha o grifo afastado, colocando-se entre este e Porcónio e gritando a plenos pulmões. Byron! Virou a cabeça de Falcão para o lado e pestanejou, ao mesmo tempo que raspava o chão com as garras, como se fosse mais felino do que um pássaro. Jared suspeitava de que para Byron aquilo não passava de um jogo novo. Porcónio hesitou ao ver o rosto de Jared. Não sabia que esta era a vossa casa até aparecer o grifo. Tu ajudaste-os a capturar a nossa mãe? Jared sentia o rosto começar a arder. Ajudaste a destruir a nossa casa e a matar os bichos de estimação do Simon? Continuou, enquanto avançava 2 passos na direção de Porcónio, cerrando os punhos. Confiara no Porcónio, simpatizara com ele, e agora o Hobgoblin tinha-os traído? A fúria era tal que Jared mal conseguia raciocinar. Eu não matei nada, protestou Porcónio, abrindo um pouco o sobretudo, revelando uma bola de pelo alaranjada. Kitty! Gritou Simon, desviando a atenção de Byron ao ver o gatinho. O grifo aproveitou para fintar Simon e cravar o bico no braço de Hobgoblin. Ui! Gritou Porcónio. O gato miou assustado e saltou para o telhado. Byron, não! Larga-o! Berrou Simon. O grifo abanou vigorosamente a cabeça, sacudindo o pobre Porcónio, cujos gritos aumentaram de volume. Faz qualquer coisa! Gritou Jared em pânico. Simon aproximou-se do grifo e deu-lhe uma valente palmada no bico. Não! Berrou. Bolas, não faças isso! Disse Mallory, levando a mão à espada que trazia à cintura. Mas em vez de atacar, o grifo parou de sacudir Porcónio e olhou para Simon com um ar algo alarmado. Larga-o! Repetiu Simon, apontando para o telhado de Ardósia. Porcónio debatia-se em vão, enfiando os dedos nas narinas de Byron e tentando morder-lhe o pescoço, coberto de penas, com os seus dentinhos de bebê. O grifo ignorou o Hobgoblin, mas não fez qualquer movimento para o soltar. Tem cuidado, aconselhou Jared. É melhor que ele coma o Porcónio do que a nós. Não, desculpem, meias lecas, suplicou Porcónio, contorcendo-se ainda. Foi sem querer, juro, tirem-me daqui, socorro! Jared, agarra no Porcónio, está bem? Pediu Simon. O irmão assentiu com a cabeça, aproximando-se um pouco. Estava tão próximo do grifo que conseguia sentir o seu cheiro, um cheiro selvagem semelhante ao da pele de um gato. Simon colocou uma das mãos na parte de cima do bico de Byron e a outra por baixo, começando a puxar para o obrigar a abri-lo. Entretanto, ia repetindo. Isso mesmo, lindo menino, solta o Goblin. Hobgoblin, ganiu Porcónio. Estás louco? Berrou Mallory para o irmão. O grifo virou abruptamente a cabeça na direção dela, quase atirando Simon ao chão. Desculpa, disse Mallory numa voz muito mais sumida. Jared agarrou Porcónio pelas pernas. Apanhei-o. Olha lá, oh meu, não vão andar a puxar-me como se eu fosse uma boneca de trapos, pois não? Jared esboçou um sorriso fraco, enquanto o irmão tentava uma vez mais obrigar Byron a abrir o bico. Mallory vem dar uma ajuda. Agarra na parte de baixo do bico dele que eu trato da parte de cima. Mallory avançou cuidadosamente pelo telhado inclinado. O grifo seguiu-a com um olhar nervoso. Quando eu disser puxa, disse Simon. Puxa. Juntos tentaram abrir à força as mandíbulas do grifo. Os dedos de Mallory escorregaram para dentro do bico de Byron, enquanto ela fazia força, quase pendurada no ar, tentando usar o seu peso contra a criatura. Byron resistiu-lhes durante algum tempo, mas depois desistiu, abrindo o bico e largando o peso todo de Porcónio nos braços de Jared. Jared perdeu o equilíbrio
e escorregou para trás, nas telhas, soltando Porcónio e lutando para se conseguir agarrar a alguma coisa. O Hobgoblin escorregou também, desprendendo a telha à qual Jared se tinha agarrado. O rapaz deslizou, porém, segundos antes de cair do telhado, conseguiu segurar-se à caleira. Simon e Mallory olhavam para Jared de olhos arregalados. Este engoliu em seco. Quando os irmãos avançaram para o puxarem de volta para cima do telhado, Jared viu Porcónio fugir em direção à janela aberta. "Ele vai fugir!" gritou. Tentando puxar o corpo para cima, o seu cotovelo enterrou-se nas folhas secas e na lama que enchiam a caleira. "Esquece o raio do Goblin", ralhou Mallory, "e agarra-te a mim." Os irmãos içaram-no para o telhado e mal se conseguiu pôr de pé, Jared correu atrás de Porcónio, logo seguido por Mallory e Simon. Os três correram ruidosamente escada abaixo. Encontraram Porcónio estendido ao comprido no corredor dos seus quartos, enquanto um fio amarelo se enrolava à sua volta. Jared ficou boquiaberto ao ver o fio atar-se, sozinho, num laço à volta da criatura. Dedalete pulou para cima da cabeça de Porcónio. "As criaturas do outro mundo ajudarei a enfrentar, pois tenho uma dívida a pagar." Jared olhou para o fio e depois de novo para Dedalete. "Não sabia que eras capaz de fazer isso." Nisto, recordou-se de como os atacadores dos seus sapatos se tinham atado um ao outro sozinhos. Agora estava tudo explicado. O pequeno duende sorriu de orelha a orelha. "Ser invisível não chega, é preciso ter outros dons." "Ei", berrou Porcónio, "tirem-me este chanfrado de cima." "Eu não estava a tentar escapar-me, estava a fugir daquele monstro que estava no telhado." "Cala-te", ordenou-lhe Mallory. "Este Goblin não é um incompreendido. Ele não presta mesmo", afirmou Dedalete. "Olha quem fala, duende meia tigela", retorquiu Porcónio. "Vais contar-nos tudo o que sabes. Caso contrário, espalhamos ketchup em cima e pomos-te novamente no telhado", ameaçou Jared. Estava tão zangado naquele momento que se sentia capaz de cumprir a ameaça. Dedalete saltou para a perna de uma mesinha de apoio tombada. "Esse é um castigo demasiado suave para este Goblin mal atado. Vamos pôr ratos a roerem-te os dedos dos pés, vamos arrancar-te os olhos e meter-te-os nas narinas. Os dedos das mãos, vamos cortar-te-os com uma tesoura sem fio. Veremos quanto tempo dura essa tua confiança." Simon empalideceu, mas não disse nada. Porcónio debateu-se com as suas amarras. "Eu conto-vos tudo, ó bem disposto. Não precisas de ameaçar." "Onde está a nossa mãe?" perguntou Jared. "Para onde é que a terão levado?" "O covil de Mulgarath fica no Ferro Velho, à saída da povoação. Construiu aí um palácio de sucata que é defendido pelo seu exército de goblins e outras criaturas. Deixa-te de loucuras, não vais conseguir lá entrar." "Que outras criaturas defendem esse palácio?" quis saber Jared. "Dragões", respondeu Porcónio, "na sua maior parte pequenos." "Dragões?" repetiu Jared horrorizado. O livro de Arthur continha algumas notas sobre dragões, mas nunca tinha visto um. Todos os seus relatos eram de fonte indireta, mas mesmo assim as histórias eram assustadoras, pois falavam do veneno altamente tóxico das criaturas, dos seus dentes afiados como punhais e corpos velozes como chicotes. "E tu fazias parte do exército de goblins de Mulgarath?" perguntou Mallory, semicerrando os olhos. "Fui obrigado a isso", exclamou Porcónio. "Toda a gente se alistou. Para onde haveria eu de ir, ó tagarela?" "E que desculpa deste para o desaparecimento dos outros goblins, aqueles com quem andavas antes?" "Os outros goblins?" disse Porcónio. "Pela última vez, delicadinha. Eu sou um hobgoblin. Isso é o mesmo que chamares corvo a um melro." Jared suspirou. "E então que justificação deste?" Porcónio revirou os olhos. "O que é que achas, cabeçudo? Disse-lhes simplesmente que um troll os tinha comido." "Se te soltarmos, levas-nos até ao Ferro Velho?" perguntou Mallory. "Provavelmente é demasiado tarde", grunhiu Porcónio. "O que é que disseste?" indagou Jared com cara de poucos amigos. "Sim", respondeu Porcónio. "Pronto, eu levo-vos lá. Estão satisfeitos, seus ranhosos?" "Faço qualquer coisa para não ter de ver aquele grifo outra vez." "Mas, Jared", interrompeu Simon com um sorriso a formar-se-lhe nos lábios, "seria muito mais rápido se voássemos até lá." "Ei, espera lá. Eu não concordei com nada disso."
exclamou Procónio. Precisamos de um plano, disse Mallory, afastando-se do Hobgoblin e falando mais baixo. Como é que vamos conseguir derrotar um exército de goblins, dragões e um ogre que muda de forma? Tem de haver qualquer coisa, afirmou Jared, seguindo a irmã. Eles têm de ter um ponto fraco. As páginas do livro de Arthur, até aí tão nitidamente gravadas na sua mente, estavam a esbater-se. A sua memória estava a ficar cada vez mais vaga. Jared tentou concentrar-se, tentou lembrar-se de alguma coisa que pudesse ser importante. É uma pena que não tenhamos o livro, desabafou Simon, de olhar fixo nos aquários partidos, como se a resposta para o seu problema pudesse ser encontrada entre os cacos. Mas sabemos onde está o Arthur, lembrou Jared. Cuidadosamente, um plano começou a tomar forma na sua mente. Podíamos perguntar-lhe. E como sugeres que o façamos? Perguntou Mallory de mão na anca. Vou pedir aos elfos que me deixem falar com ele. Jared agia como se esta fosse uma sugestão perfeitamente razoável. Os olhos de Mallory arregalaram-se de surpresa. A última vez que vimos os elfos, eles não se mostraram propriamente amigáveis. Pois não, queriam manter-me prisioneiro para sempre, acrescentou Simon. Tem de confiar em mim, disse Jared lentamente. Eu consigo. Eles prometeram que não me voltariam a prender lá contra a minha vontade. Em ti, confio, respondeu Mallory. Não confio é nos elfos, e tu também não devias confiar. Eu também vou. Jared abanou a cabeça. Não há tempo. Faz com que o Procónio te conte tudo o que sabe sobre o Mulgarate. Voltarei assim que puder. Olhando para baixo, para o pequeno duende, acrescentou. Levo-o de Dalete, se ele aceitar acompanhar-me. Pensei que tinhas de ir sozinho, disse Simon. Tenho de ser o único humano a ir, respondeu Jared, sem desviar o olhar de Dedalete. Há anos que não saio de casa. Com estas palavras, Dedalete caminhou até à beirinha da cadeira e deixou que Jared o instalasse no capuz da sua camisola. Chegou a hora de perder o medo. Os dois partiram antes que Simon ou Mallory conseguissem demovê-los da ideia. Atravessando a rua, começaram a subir a colina em direção ao Bosque dos Elfos. O céu, de final de manhã, estava azul e sem nuvens, e Jared apressou o passo, com receio de que o tempo fosse escasso.